Saudamos aos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quem vos fala, o pastor Tiago Destro. Nesta terça-feira, continuamos a meditar nos devocionais propostos pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para a revista Lições Bíblicas, editadas para Escola Dominical, na classe dos adultos. Neste segundo trimestre de 2024, o tema trimestral é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista da revista é o pastor Osiel Gomes, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, bairro da cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. A lição de número 9, querendo Deus, será aplicada dia 2 de junho de 2024, nos traz o tema Resistindo à Tentação no Caminho. E na terça-feira, o título proposto pelos editores é A Tentação que se origina de dentro do ser humano. O texto proposto está na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Façamos a leitura. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, nós vimos ontem que a tentação se origina no diabo. É o título que foi proposto. Mas hoje, parece-nos uma outra tese, mas fala da mesma vertente, quando diz que a tentação se origina de dentro do ser humano. Isto porque, no início, o homem foi gerado, foi formado por Deus, criado por Deus, sem pecado. O homem possuía livre agência, livre-arbítrio totais, sem inclinações para o pecado. Ele poderia sim ter resistido à tentação, e nós vimos ontem de que formas ele usou dos seus ardis para seduzir a Eva. Logo após Adão, também caindo no engodo, participa do pecado, trazendo desgraça a toda a raça humana. Mas, hoje, no nosso contexto, após a queda, o pecado, ele está dentro de nós. O ser humano, quando nasce, ele nasce com a célula cancerígena do pecado. Toda criatura humana, então, ele possui esta inclinação para o pecado. Na fotografia que nós vemos, ou no desenho, na gravura que nós vemos na lição de número 9, aparece-nos aqui um campo, um caminho e uma árvore com um único fruto, simbolizando talvez ali o fruto proibido. Mas na verdade esta figura não é fidedigna. Adão e Eva não tinham somente aquele fruto num campo aberto, sem frutos para comer. Muito pelo contrário, tinham de todas as espécies de frutos e possibilidades, e mesmo assim decidiram desobedecer a Deus. A partir daí, todo o homem nascido sobre a terra, nascido de mulher, nascido pela conjunção carnal, ele nasce em pecado. É o que o salmista Davi, ele nos relata no Salmo 51, e no versículo 5, quando diz, Salmo 51, é o salmo quando Davi, ele reconhece o seu pecado e ele declama o salmo ao Senhor, está registrado na Escritura. Diz assim, Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tem um outro salmo que o próprio Davi diz,
que o pecado está nele desde a sua meninice. Por isso é errada a tese que diz que as crianças nascem sem pecado. Não. Toda criança que nasce é um potencial pecador, só não teve ainda tempo de desenvolver as obras pecaminosas. Todos que nascem carecem da graça de Deus. É isso que nós vemos Paulo explicando aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12, quando ele faz a exposição acerca da justificação, ele conclui o seu raciocínio dizendo: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Uma criança que ainda não tem consciência dos seus atos, ela é alcançada, se morrer antes da idade da consciência, pela graça de Deus também, que não leve em conta esse tempo de ignorância. Mas ali já está, desde a primeira desobediência, desde a primeira rebeldia, a célula do pecado se modificando dentro dela. E através disso o diabo, que é o tentador, se utiliza das suas estratégias, seus estratagemas, para que o homem caia e se afaste de Deus. Logo então nós percebemos que desde o início há uma batalha, uma luta espiritual. Esta é a verdadeira luta espiritual. Não é a batalha e a luta espiritual que falam os neopentecostais nos nossos dias, propondo-se então várias campanhas e estratégias para vencer os dilemas da vida. Não, mas a verdadeira luta espiritual é a luta contra a carne, o pecado e o mundo. O mundo, a carne, o pecado e o espírito, eles militam um contra o outro. O apóstolo Paulo também nos deixa claro isso quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, capítulo famoso, quando ele vai falar do fruto do espírito e das obras da carne, mas ele inicia desde o versículo 16 com a seguinte expressão: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, dentro do ser humano, existe a possibilidade, a potencialidade pecaminosa. Ali está o pecado alojado. O diabo fará florescer, através dos seus ardis, montando ali o palco. Mas os atores são os mesmos. A vontade é do agente. A vontade é do ser humano, que peca deliberadamente. O antídoto para isto é a justificação, a santificação e, em lato sensu, a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, que tira o homem das trevas e o traz para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe a todos neste dia, em nome de Jesus. Ótima terça-feira a todos. Amém.